Olá! No Fronteiras da Arte de Maio eu converso com a artista Lilian Françoso, que explora em seus trabalhos elementos da natureza. Este mês a artista está com uma mostra no Centro Cultural Marta Watts e a gente vai mostrar aqui parte das obras em exposição. Vamos comigo conferir. É na sua residência, na rua João Tedesco, número 748, no Parque 1º de Maio, que Lilian Françoso encontra inspiração para a produção artística. O óleo sobre tela é apenas um suporte para suas obras, mas não apenas o único. Materiais orgânicos como terra, sementes, areia, troncos, raízes e folhas secas também são explorados pela artista. Oi Lilian, é um prazer imenso estar aqui conversando contigo. E eu que agradeço, Rodrigo. É um prazer eu estar recebendo você no meu espaço, na minha casa. Quero começar com o Centro Cultural Marta Watts. Eu sei que você está preparando uma exposição para o mês de maio. Queria que você contasse para o nosso público o que nós veremos. Eu estou desenvolvendo um trabalho sobre a África, né? Um trabalho de pesquisa que é o meu perfil mesmo, que eu gosto de conhecer tudo, né? E vai fazer uns 3 anos já que eu estou buscando imagens, que eu estou conhecendo esse povo fascinante, que é uma cultura rica, né? Uma cultura gigante e que a gente não tem nem ideia do que acontece naquele país, né? A gente não sabe o que a gente encontra, né? Eu não sabia nem o que colocar na minha exposição, porque de tão surpreendente que é a cultura e o que a gente tem para aprender com eles. Qual o nome dessa exposição? África Negra. África Negra? É. Como surgiu a inspiração para ela? Olha, Rodrigo, na realidade, todo o meu trabalho, ele tem um ponto lá atrás, né? Surge uma ideia lá atrás, onde você vem estudando, eu espero o momento de realizar, né? O trabalho da África Negra, eu vou encerrar um trabalho que eu fiz sobre a cultura indígena, sobre a natureza e vou encerrar com a África Negra. Depois eu vou partir para uma outra linha que já está no papel, né? Mas não quero falar disso agora. Seria encerrar um ciclo? Sim, um ciclo, encerrando um ciclo. Mas esse trabalho da África, inclusive nessa exposição, eu tenho uma imagem que eu trago desde a minha infância, de negros, que foi um livro que eu ganhei do meu pai, quando eu tinha uns 7 anos, e que eu estudo essa imagem, que é uma imagem assim, é um desenho, é uma pintura bem simples, né? Uma coisa, é uma figurativa, né? Um desenho figurativo que ilustrou um livro, uma história, né? E que me fascinou desde o dia que chegou na minha mão isso. Então, na realidade, foi uma semente que foi colocada já nessa época e que eu não sabia que eu estaria hoje, né? Na minha vida, um período, estaria usando essa imagem. É uma exposição de quadros, de cerâmica, quais formas, quais linguagens você está explorando nessa exposição? Bom, você conhecendo o meu perfil, né, Rodrigo, e as pessoas sabem que eu gosto de mesclar a minha exposição, né? Eu gosto assim, eu estou levando pinturas, meus quadros, né? Eu tenho cerâmica, que fiz 4 peças que vou estar levando. E uma leitura, né, de umas esculturas que eu faço de resíduo sólido e que eu transformei nas peças, né, que faz parte da exposição. Tanto é que você comentava comigo antes da entrevista que tem uma certa colaboração da Lúcia Portela. Com certeza! Você está fazendo aula de cerâmica? Eu estou fazendo aula com a Lúcia, inclusive está sendo muito, muito amigona minha, porque na realidade a gente pensa, a gente é artista plástico, mas você tem está acostumado a mexer com tinta, com outros materiais. Quando você vai mexer com argila, quando você vai fazer a cerâmica, é completamente diferente. No entanto, que eu tive que ter 2 processos. Eu tive o primeiro processo de estar conhecendo, de estar pegando intimidade com a argila, porque a gente é elétrico, né? Eu sou elétrica,
né? Faz e a cerâmica não. E a cerâmica fala da calma, da sim, paciência que você sim. precisa Então ter. a cerâmica você tem que ter, ela tem o tempo dela, né? E você tem que respeitar o tempo dela. Então não é o tempo que eu quero, e sim o dela. Então é uma coisa de construir. Né? Você tem que ir hoje, você faz um processo, no outro momento que você vai estar é outra etapa. Então, e com isso é um tempo e que não fica pronto na hora. Entendi. Né? E e depois passa pelo processo do forno, da queima. Então, inclusive eu estou adorando, porque a última peça que eu fiz, assim, eu estou apaixonada. Eu falei para a Lúcia, eu falei assim, não vou mais largar a cerâmica. Sem né? contar a Lúcia como pessoa também. Não, isso, eu não tenho nem palavras para falar da Lúcia, né? Ela abriu a porta do ateliê dela para mim e estou muito feliz ali, fazendo novas amizades, conhecendo gente nova, gente que está envolvida com a cerâmica 100%, né? Quer dizer, eu fui pôr minha cara lá, né? Agora me diz uma coisa, sempre a natureza esteve ligada ao seu trabalho, pelo menos eu te conheço desde 2003, e impossível falar do seu trabalho e não lembrar algo que remeta ao elemento natural. Como que isso começou a ganhar forma na sua trajetória? Olha, Rodrigo, foi como eu falei de início. Eu acho que foram sementes ao longo desse trajeto da minha vida, nem profissional, eu diria, né? Mas a natureza sempre esteve presente. Quando eu no colégio, eu já estava em contato com a natureza, né? Eu montei um insetário com 300 bichos na escola. Hoje não se usa mais isso, né? Eu tive que fazer, na época de colégio, eu tive que fazer um trabalho que envolvia as folhas, já que os professores pediam. Na época era aula de ciências, né? Eu lembro que a minha professora chamava-se Consuelo. E a gente passava o fim de semana na agronomia, né? Onde meu pai com a minha mãe nem se preocupava com isso, porque existia o perigo, mas não era que nem hoje, né? Então, a natureza já fazia parte da minha vida aí, né? Então, eu acho que hoje eu estou degustando as sementes que foram plantadas já desde a minha infância e que eu soube, ou a minha vida direcionou, eu não sei o que eu poderia dizer, mas eu acho que foi um curso assim que foi agregando e eu fui me abrindo para isso e fui trazendo até a mim, né? Foi impossível não trabalhar com isso. Com certeza, com certeza. E hoje eu acho assim, e tudo que eu faço, e mesmo esse trabalho da África, nesse processo de pesquisa, eu me deparei com muita coisa que tem tudo a ver, né? Inclusive até uma etnia que eu estou pesquisando, que eu pesquisei, que é a própria arte contemporânea vestida num ser humano, entendeu? Agora me fale uma coisa, aí veio a sua vontade de trabalhar isso em oficinas com crianças. Eu sei que o SESC é um grande parceiro seu, ano passado você fez várias coisas. Mas fiz um trabalho lá no SESC, eu já venho fazendo esse trabalho, porque eu comecei a mexer fazer um trabalho sobre o meio ambiente, na realidade, em 2006, quando surgiu a ideia de eu fazer uma exposição sobre a árvore, né, sobre a natureza e tal. A partir daí que foi que... E tudo no meu trabalho, na minha vida, é assim, as coisas vão acontecendo e eu vou me abrindo para elas. Por quê? Porque para mim a arte é isso, né? É você estar em contato com as pessoas, estar em contato... É uma forma, é uma dinâmica minha. Exatamente. Eu escolhi essa dinâmica de trabalho. Eu gosto, eu não sou uma artista de salão. Você prefere não colecionar prêmios no currículo? Não. Eu acho que eu me sinto... Embora tenha. Sim, eu tenho muitos prêmios, né? Eu tenho um livro editado das crianças do Colégio Augusto Sais, que fizeram de toda a minha obra. Eu acho que não tem prêmio melhor que esse. Para mim, é satisfatório. Então, esse é a minha dinâmica de trabalho. Me fale uma coisa, eu uma vez usei isso num texto, e eu acho que é um pouco dessa definição. Você começou a trabalhar com a natureza antes que as pessoas acreditassem na natureza como modismo. Tanto é que hoje tem expressões como ecochato,
né? Tem toda aquela coisa. Mas você tem a preocupação com a natureza antes disso, antes desse período, porque hoje caiu-se no modismo também. Sim. Agora, como você vê isso? Infelizmente, essa exploração, infelizmente caiu no modismo, porque modismo, nem todas as pessoas elas tomam isso conscientemente. Elas vão sempre ao extremo, né? Não pode, então não é assim que funciona. Para você agregar e ter consciência, você tem que ter consciência de tudo isso para você viver naturalmente. Não é eu chegando para você, não como carne na minha casa, assim. Isso não é ser naturalista. Entendeu? Eu acho assim, você trabalhar com a natureza, foi isso que eu aprendi, né? E o fato de eu ter começado antes de todo esse modismo mesmo, a gente vai cair naquela história da semente lá atrás, entendeu? Sim. Onde eu tive, agora só para mim concluir o meu pensamento, onde eu tive a oportunidade, onde talvez os meus pais me deram essa oportunidade, o momento em que eu era criança, tá? O momento em que eu tive esse privilégio de ter uma infância onde eu tive contato com a agronomia, porque a agronomia, para mim, é a minha escola, onde eu gosto de estar sempre indo lá, é onde eu me recarrego. Liliane, o bate-papo está muito gostoso, mas a gente precisa interromper um minutinho para o intervalo. Tá. E você continue conosco. O Brasil é o quarto maior emissor de gases do efeito estufa do mundo. 75% dessas emissões vêm do desmatamento. Nos últimos 5 anos, a Amazônia perdeu 4,5 campos de futebol por minuto. São milhões de toneladas de gases de efeito estufa aquecendo o planeta. Enquanto isso, produtos oriundos do desmatamento ilegal da Amazônia são consumidos. As queimadas são o principal instrumento para transformar a floresta em pastagem. Todo esse processo contribui para o aquecimento global. Profissional das artes plásticas desde 1995, Lilian Françoso tem vocação para a cultura, e isto ficou evidente para ela ainda na infância. Aos 13 anos, experimentou teatro e aos 15 fez balé, mas aos poucos percebeu que seu talento maior estaria ligado às tintas. Lilian, no primeiro bloco a gente falou sobre a sua relação com a natureza, mas antes disso, você também falou muito da sua relação familiar. E eu conheço três mulheres da sua família. Você comentava que a sua família era 18 irmãos. Né? Conheço também a Adele, que trabalha na Setur, na Secretaria de Turismo, e a Odila, que trabalha na HGP. São mulheres de garra. Conta pra mim um pouco desse perfil da família, de onde vem essa influência, essa garra toda das mulheres? Olha, eu acho que vem da minha mãe, né? Da matriarca, né? A minha mãe hoje está com 92 anos e ela está muito forte pela idade dela, né? Então eu acho que a gente herdou um pouco essa coisa da minha mãe, né? De força, de iniciativa, de postura, sabe, de resolver as coisas de uma forma prática, né? Eu sou uma pessoa prática. Tem gente, o pessoal costuma dar rodeio, assim, aquilo me dá uma, né? Então a gente tem é perfil da gente, né? Você falava da sua infância, mas eu quero saber em qual momento a manifestação artística se fez presente. Desde muito cedo mesmo, né? Eu acho que a partir dos 5, 6 anos, eu acho que toda criança, ela reserva na sua caixa de memória momentos que foram importantes para elas. E a gente traz isso no percurso da vida,
né? Hoje a gente pode falar isso, né? Que você traz recordação, você traz aquilo que te fez bem, aquilo que mais pesou, né? Eu acho. E eu lembro desse momento muito forte. Isso para mim foi como se fosse uma caixa de Pandora, entendeu? E então abriu ali naquele momento, assim, eu tinha acho que uns 5 anos, eu lembro dos meus desenhos, dos meus castelos coloridos, porque eu sempre mexi com a cor, né? Hoje também dou aula de cromoterapia. Então a cor sempre teve um peso muito forte comigo, né? E a arte ela já se tornou viva nessa época, né? Aí de lá para cá eu fui esmiuçando só, né? Fui, né, degustando, polindo. Quem foi o seu primeiro professor? Então, meu primeiro contato assim de eu fazer aula foi com a dona Antonieta Espina, que era um espaço da prefeitura mesmo, onde era dado aulas gratuitamente, né? E ela tinha uma porção de alunos e foi o meu primeiro contato, né? Com as tintas, assim, de você receber a técnica, a orientação, né? De um professor. Depois disso você teve outros mestres? Tive. Quem foram? Eu tive o Tuco Amalfi, né? Muito bom. Que pesou muito, né? O Jorge, uma pessoa muito querida que eu admiro demais, ele, porque foram 2 pessoas que fizeram diferença, né? Com o Tuco eu não cheguei a pintar quadro nenhum, nem com o Jorge, mas eu recebi deles a técnica, né? De eu poder definir uma linha de expressão que eu trago até hoje, né? Então me enriqueceu, me amadureci muito. Foram espaços, tempos curtos, mas foram 2 pessoas que fizeram uma grande diferença no meu trabalho. Tá. E elas também te ajudaram a criar coragem para se lançar profissionalmente? Foi a partir desse contato que você decidiu se lançar profissionalmente? Na realidade, Rodrigo, eu cresci muito, amadureci muito, mas eu passei por um processo, né? Então, eu não me lancei antes né? Porque eu sempre fiz aula, sempre gostei de estar em contato. Mas eu voltei para isso profissionalmente, foi em 96, né? Foi um período muito delicado, né? Que eu passei na minha vida e que eu absorvi uma série de coisas e que eu resolvi me tornar profissional, né? Então foi todo um processo. Na época que eu fiz aula com o Jorge, com o Tuco, eu não tinha nem... Não tinha essa aspiração? Não, de forma alguma. Eu era uma simples aluna, né? Mas que fez peso, né? E que me ajudou muito, que até hoje eu tenho todo o meu trabalho que eu fiz naquele momento, né? Onde eu aprendi traço, onde eu aprendi uma série de coisas, né? E que eu tenho um carinho muito grande pelos 2. Que legal. Ano passado, no Martel Arts, você fez uma instalação sobre a cultura de paz. E foi uma coisa totalmente diferente. Você testou todos os sentidos das pessoas. Sim. Né? Uhum. Da onde veio essa proposta? A gente vai ver um pouco disso nessa exposição, mas eu sei que foi uma coisa que marcou bastante. Eu estive lá e você explorou bem aquele espaço, aproveitou e utilizou a linguagem de vídeo também, que eu acho que foi bem legal. Uhum. Uma coisa que poucas pessoas exploram aqui na cidade. Sim. Eu acho que... acho que a arte... ela traduz uma questão assim eu acho que tudo tende a evoluir, tá? E a gente tem que traduzir a arte, traduzindo e acompanhando esse tempo dela, né? Então, hoje, a gente tem que explorar essa tecnologia, né? E o ano passado, eu quis fazer, né, uma instalação virtual, né? Que faz parte da arte. Hoje, se você for abrir... né? A gente acompanha tudo isso, né? Então, talvez eu tenha sido, não sei se eu sou a primeira, não sei, mas eu fiz, independente disso, né? Eu fiz ano passado essa exposição e montei essa instalação que foi muito bacana. E para mim foi algo
assim, me preencheu. Que bom, porque eu posso dizer que realmente você conseguiu cumprir seu objetivo. Porque eu me lembro que era uma sexta-feira, eu fui visitar a exposição e falei, nossa, se todas as sextas-feiras fossem dessa forma, desse jeito... Mas naquele dia aconteceram coisas inusitadas ali, que parecia que tinha um script, né? Naquele dia, aconteceram várias coisas ali naquele momento, até naquela tarde, e que me deixou muito feliz, né? E encoraja você a estar fazendo e a produzindo algo melhor e fazendo algo maior em relação a esse tipo de linguagem, né? Que é a arte, claro. Né? Bem, nós já caminhamos para o encerramento, mas antes, Lilian, eu queria que você me dissesse uma frase que conceituasse um pouco da sua filosofia de vida, do seu trabalho. É difícil. Eu acho que eu consigo transmitir isso através de todo o trabalho, né? De todo o meu percurso, né? A minha preocupação com a arte, né? Eu acho que a arte ela tem que estar em todo lugar, né? E eu acho que não só na tela, né? Eu acho que cabe ao artista produzir, quer dizer, toda a obra de arte, toda a arte é o reflexo do artista. E não só na arte, na sua postura, no seu dia a dia, na sua... Então, eu dou importância para isso, porque eu vejo as coisas como um todo, né? Então, eu acho que a gente tem que explorar isso da forma mais saudável possível, né? Então, eu acho que a arte, para mim, é tudo, é minha vida, né? E eu traduzo isso através de tudo que eu faço, de todo o contato que eu tenho, das pessoas, a minha amizade com as pessoas. Tudo é arte, né? A gente tem que hoje viver com arte. Lilian, foi um prazer conversar contigo. Eu sempre digo que é uma delícia te encontrar pela rua, mas às vezes falta tempo para uma conversa mais longa, como essa que a gente teve agora. E para quem nos assiste, não deixe de conferir a exposição que está em cartaz no Centro Cultural Marta Watts. E também a nossa agenda. O destaque em nossa agenda no mês de maio é a Mostra Almeida Júnior, realizada há 24 anos pela APAP, Associação Piracicabana dos Artistas Plásticos. Em cartaz na Pinacoteca Miguel Dutra, a mostra teve sua abertura no dia 5 de maio. As visitas podem ser feitas até o dia 31. São 104 obras em exposição na Casa das Artes. Outras 4 mostras paralelas acontecem no Armazém Eugênio Nardim, Líder Papelaria, Bar Via Vergueiro e Museu Prudente de Moraes. A exposição de Lilian Françoso terá sua abertura no Centro Cultural Marta Watts no dia 11 de maio. As visitas seguem até o dia 25. De 22 a 31 de maio, o Museu Prudente de Moraes apresenta a exposição de máscaras africanas, com obras do próprio acervo. Na Casa do Povoador, tem a exposição paralela à 5ª Mostra de Arte do Fórum da Comarca de Piracicaba. Visitas até 27 de maio. Até 15 de junho, a Casa do Salgô Ateliê Cultural mantém a exposição Marca d'Água, de Cristina Libardi.
E aí, gostou do bate-papo com Lilian Françoso? Então eu convido você a visitar o site da TV Unimap e também o meu blog, o Dando Nota, onde estão disponíveis as entrevistas dos meses anteriores. A gente se vê no próximo mês. Até lá!